Olá, meu amigo e minha amiga, bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, sexta-feira, é um dia que a gente sempre faz reflexões diferenciadas, por conta dos acontecimentos da semana toda, e eu começo o nosso papo com a pergunta instigante e desafiadora. É possível a gente ter esperanças de que o Brasil será uma nação melhor? É possível a gente ter esperança que essa situação toda que a gente vivencia, que é tão ruim para a nossa sanidade mental, que ela será superada? Nós vamos enfrentar essa questão aqui no nosso papo de hoje, mas eu quero convidar você que está conhecendo o Portal do José agora, que você se inscreva, você dê o clique, e todos vocês que já estão conosco aqui, eu peço para darem um joinha e mandarem os comentários que são muito preciosos. Vocês todos são muito bem-vindos e muito importantes. Gente, quando eu estava falando de esperança hoje, eu comecei a pensar sobre essa temática, porque me veio à mente uma frase de um médico, pensador, o Albert Schweitzer, que ele dizia que a pior tragédia humana não é a morte do homem, mas é a morte daquilo que tem dentro do homem enquanto ele está vivo. A esperança, né? Quando o homem perde a esperança, ele realmente vira uma casca, sem sentido. E quando a gente analisa as coisas que estão acontecendo hoje no Brasil, muitas pessoas são levadas a ter essa desesperança total. Eu gosto de pensar que a esperança não é uma coisa monolítica, uma coisa sólida, uma coisa única. Você pode ter vários tipos de esperança. Me ocorreu pelo menos duas aqui, numa metáfora que eu jogo para a reflexão de vocês. A gente poderia considerar uma esperança fundamentada numa ignorância e uma esperança fundamentada em informações e em fatos. Seria assim no plano pessoal, uma pessoa doente, tem uma dor profunda, não sabe a origem daquela dor, a causa daquela dor, não sabe se tem remédio para aquela dor, nem se é possível se curar daquela dor. Essa pessoa cai no imobilismo, vai para o cantinho e tenta, parada, na torcida, ver se essa dor vai embora, se só com esse comportamento a dor vai embora. E existe um outro tipo de enfrentamento dessa questão que tem a ver com a informação que você tem da dor que você está sofrendo. Você está sofrendo uma dor, a dor é muito forte, mas você sabe a causa, você sabe que existe um remédio, como tratar, você toma o remédio e aí você passa a torcer também, a acreditar que essa dor pode ir embora, mas com outro tipo de esperança. Quando a gente pega essa metáfora e joga para o povo brasileiro, você percebe que tem uma grande parcela do povo brasileiro. Isso não é um fenômeno só de agora, isso acontece em vários momentos da história do Brasil e de outros povos também, né? São pessoas que, sem ter a informação concreta da realidade econômica e política, passam a acreditar em soluções mágicas ou apenas na sua intuição. Eles olham para um governante e falam: esse cara é bom, eu acredito, esse é o mito, ele fala aquilo que eu estou querendo escutar. Mas isso totalmente divorciado de fatos. E existe um grupo de pessoas que pode acreditar efetivamente que determinado governante representa os seus anseios concretos e está fazendo atos concretos para mudar essa realidade. Hoje no Brasil nós temos uma crença, uma esperança motivada na ignorância e nós temos espertalhões dentro do governo que se aproveitam dessa esperança com a ignorância para assaltar justamente essas pessoas e assaltar a nós que estamos vendo exatamente como é que o assalto está se dando. Me refiro explicitamente à área econômica desse governo. O triste, como a gente já comentou aqui, é que esse governo fez eclodir as piores criaturas dos piores grupos ou de determinados grupos da nossa sociedade. Essas pessoas que estão no poder, elas sequer têm uma unidade de ideologia, uma identidade, um respeito mútuo. Como são pessoas que vieram por diversas razões em busca de um alpinismo social, de escalarem a pirâmide da evolução social, né? Cada um tem um pensamento próprio, cada um tem um fantasma próprio e cada um tem um tipo de conexão própria que chega no ponto final à figura de Jair Bolsonaro. Essas pessoas não se dão e hoje o que a gente pode ver é que elas estão se destruindo lentamente, elas vão brigando, cada um com ciúme do outro, tentando chegar ao poder. E aí, gente, você percebe que como a falta de vivência, de alguma unidade entre essas pessoas, por exemplo, dentro de um partido, é uma situação que faz com que elas desconfiem umas das outras, que elas não tenham lealdade,
princípio, que elas sigam o programa, e aí é cada um por si, Deus por todos. Quem for mais esperto nesse governo consegue virar o Paulo Guedes da vez. E eu tenho criticado aqui de uma forma muito contundente, porque a gente vai enxergando esses fenômenos, que tudo isso, todo esse caldeirão, ele serve para sustentar apenas uma parcela ínfima da sociedade, se é que a gente pode dizer assim, que são setores econômicos ultrafinanceiros, ultracapitalistas, ultraexploradores. Essa situação começa a ficar muito embaralhada hoje. A direita no Brasil já não é a mesma direita de alguns meses atrás. Estão todos esfacelados, estão separados, alguns estão presos, alguns nos altos exílios, alguns na mediocridade de onde vieram, e a gente pode perceber isso aqui no canal, no site do Terça Livre, né? Esse pessoal perdeu o discurso. Eles não atacam mais o STF, o Rodrigo Maia, o Alcolumbre, porque o Bolsonaro está mostrando para essa gente que a Terra é redonda. Eles acreditavam ontem que a Terra era plana. Então, na medida que os fatos vão se dando, que eles vão derrubando os seus próprios mitos, as criaturas que eles construíram, a desilusão também vai acontecendo. Então, nós temos um governo com muita gente desiludida que se achava mais próxima do presidente do que a própria família presidencial, e essas pessoas estão ficando muito desapontadas e cada vez mais enfraquecidas e cada vez mais sem importância dentro desse governo. Esse governo, quem consegue se dar bem são os grupos organizados que conseguem defender seus próprios interesses. Então você tem lá as quadrilhas de empresários travestidos em religiosos que advogam pelos seus interesses. Você tem um grupo de militares que queriam ganhar um contra-cheque melhor e se acoplaram dentro desse governo mesmo não tendo competência para absolutamente nada. Você tem pessoas que eram pessoas medíocres no que faziam e que eclodiram por conta da internet, que estão também tendo algum tipo de benefício dentro desse governo. Então esse governo fez eclodir vários grupos que no final da história dão sustentação ao grupo maior de exploração, que é o grupo econômico. E esse grupo começa a ter também alguns problemas muito sérios. Ontem o presidente da República, com essa camisa da Portuguesa de Desportos, isso é uma coisa deprimente, né? Ele sempre com a camisa de time de futebol, coisa ridícula, patética. Ele não lembrou da Covid, não fala nada das vítimas, sempre reforça uma série de declarações que o incriminam diante da possibilidade de cometimento de crime de responsabilidade. Mas ele falou um negócio que desmoraliza e dá outra trombada em Paulo Guedes. Ele disse que enquanto ele for presidente, nem a Caixa Econômica Federal, nem a Casa da Moeda, nem o Banco do Brasil serão privatizados. Isso foi um tapa na cara de Paulo Guedes, que já tinha praticamente vendido o Banco do Brasil internacionalmente em várias palestras, como ele fez lá em Dallas. Não é à toa que o ex-presidente do Banco do Brasil, que era parceiro de Guedes, pegou o boné e foi embora porque ele soube que o Banco do Brasil já não estava mais na linha de ser privatizado. Então, Paulo Guedes quer fazer negócios com esse governo, ou dentro do governo. Ele não tem amizade nenhuma para o Bolsonaro. Vocês não conseguiriam imaginar, por exemplo, Paulo Guedes chamando o Bolsonaro para um jantar 5 anos atrás. Talvez Paulo Guedes ridicularizasse Bolsonaro de todas as formas, como ninguém nos garante hoje que ele faça esse tipo de situação, né? E Bolsonaro jamais convidaria Paulo Guedes para qualquer tipo de relacionamento, porque são pessoas de mundos absolutamente diversos. Um sustenta o outro nos seus projetos. Bolsonaro precisa de Paulo Guedes para sustentar, por conta da pauta econômica, dentro do Congresso Nacional, com todas as pessoas que têm articulação com o mercado financeiro, com os grandes grupos financeiros, e Paulo Guedes precisa de Bolsonaro para se manter no cargo. Eu falei isso já algumas vezes, mas hoje no Correio Brasiliense veio uma matéria, deu uma sumida aqui agora, gente, mas estava aqui no Correio Brasiliense, essa aqui, ó, vamos ver se abre aqui para vocês. Não estou conseguindo abrir. É uma que diz que Paulo Guedes, hoje, ele é um estorvo para o governo Bolsonaro, mas é um estorvo útil, porque na medida que ele está ajudando o Bolsonaro de um lado, de outro ele acaba criando dificuldades para que Bolsonaro exerça a sua agenda para agradar a esperança montada sobre a ignorância.
Então, esses esquemas eles começam cada vez mais a se dissolver, cada vez mais essas pessoas vão encontrar um antagonismo interno muito intenso, porque o Brasil está numa crise econômica muito grande. Em 2021 nós teremos um ano muito difícil, um ano com desemprego maior, com empresas em número ainda muito maior quebradas, pessoas muito mais endividadas e sem nenhum tipo de projeto, nenhum tipo de direção. Essas pessoas, então, estão agrupadas dentro desse governo de uma forma transitória apenas para se locupletarem pessoalmente. Gente, às vezes eu gaguejo aqui, mas eu não vou refazer o programa, os programas sem edição. Vamos seguir em frente, né? Desculpem a falha, vamos seguir em frente aqui. Então, hoje, Bolsonaro ele teve numa cerimônia lá no Mato Grosso, e todo mundo pensou que ele fosse fazer alguma inspeção na área onde estão acontecendo as queimadas, né? Se a gente pudesse dizer para os bichos do Pantanal alguma coisa, e eles pudessem escutar a gente diria: corram, bichos, corram, animais, o presidente da República está chegando, o presidente está perto. E ele não fez nenhum tipo de avaliação nesse desastre ambiental e se reclamou apenas que o aeroporto estava com muita fumaça, que o avião teve que arremeter. Enfim, que o Brasil é um exemplo na questão da defesa ambiental, né? E quando a gente vai analisando como não só o presidente da República, mas todas as pessoas que estão com ele, tem assim um afastamento da realidade muito grande, a gente se depara de novo com o sanfoneiro macabro. Uma cerimônia oficial, e aí você pega ali o alto escalão todo do governo federal, né? Todos os militares, os ex-militares, general Augusto Heleno, o que ele está fazendo lá na inauguração dessa? O Braga Neto, o Ramos, os generais todos lá, os ex-generais, né? Todo mundo gosta de, enfim, de ganhar uma diária adicional, o pessoal não gosta muito de trabalhar, vamos falar a verdade, né? O pessoal está dobrando o contra-cheque, triplicando o contra-cheque, enfim, tem casos muito estranhos no governo Bolsonaro. E a gente se depara aqui com o presidente da Embratur numa cerimônia oficial, dando o ar da sua graça mais uma vez para atazanar o bom senso de todos nós. Vamos pegar um trechinho aqui. Presidente Bolsonaro, eu quero comparar o senhor ao apóstolo Pedro. Pedro de pedra, Pedro de bruto, mas é a brutalidade da pedra. Quero ver todo mundo, vai! Eu vou poupar vocês, meus amigos. É o seguinte, é uma coisa bizarra. Isso é uma cerimônia oficial, uma cerimônia que tem um protocolo, deveria ter um protocolo republicano, e vira essa chacrinha, essa discoteca do chacrinha, né? Então, quando a gente vê tudo isso, é para a gente ficar bastante desanimado e sem esperança. Mas eu quero dizer para vocês algo totalmente contrário a isso tudo. Todas essas situações que estão sendo apresentadas, que estão sendo mostradas, elas vão, no fundo, frustrar muitas dessas pessoas que nutrem essa esperança montada na ignorância, e a gente vai ter que explicar para essas pessoas quem são as criaturas que agiram contra o povo brasileiro, como esse projeto foi um projeto fraudado, quem são esses personagens, a quem eles serviram e para que lado o Brasil tem que ir se a gente quiser ter uma autonomia, uma independência, a gente quiser ter educação para todos, ter saúde para todos, ter uma pátria livre e soberana. Por isso que eu estou aqui, por isso que eu tento dar minha contribuição, e eu espero juntar cada vez mais pessoas aqui para a gente contribuir, né, gente? Aqui, enfim, o que eu posso fazer para ligar os pontos, eu estou dando a minha modesta contribuição. E nesse sentido, eu já convidei muitas pessoas para fazerem nossa live aqui no Portal do José, já convidei o ex-presidente Lula algumas vezes, mas, enfim, ainda não foi possível, gente de vários partidos, Ciro Gomes já fez live com a gente, Heloísa Helena, e no domingo, às 6 horas da tarde, nós vamos fazer um papo com o Marcelo Freixo.
vamos analisar a questão da violência no Brasil, das milícias, a família Bolsonaro e assuntos certamente surpreendentes para vocês. Eu peço, inclusive, para vocês mandarem sugestões, perguntas, que tem muita coisa interessante para a gente conversar com o deputado Marcelo Freixo. Então, fico por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau, gente, e não percamos as esperanças jamais. Estamos muito vivinhos para a gente entregar a rapadura, né, gente? Tchau.